Volume 698 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora em orixás. Vão correr toda a hierarquia do espaço, para depois correr toda a hierarquia do chão. Porque todo bicho do chão tem 4 pés. A barata tem 4 pés, e os morcegos e os vampiros e os canibais. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva desse encanto pavoroso, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido. Somente com o raciocínio. O pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. A falência do pensamento, todos sendo lapidados por essas duas energias elétrica e magnética. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido, e aí está a falência do pensamento. E não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram a mudança dessas 3 energias, elétrica e magnética, que estão em falência. Tudo que foi feito pelo pensamento e a imaginação está a caminho para a falência. Porque está aí a falência do pensamento desde 1935. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando-se a humanidade para levar para o seu estado natural, porque está com pena da humanidade ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso tem aí a energia materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E vivem todos aí desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem são. Ninguém sabe o porquê que assim são. Ninguém sabe o que são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão. E ninguém sabe para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Vivem sem saber o porquê que vive. Tem vida e não sabe o porquê da vida. Pensa e não sabe o porquê que pensa. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é feito pela energia elétrica e essa energia está pronta para lapidar o pensador. Por isso quem pensa quebra a cabeça daqui e da colar. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o dono da vida, que é o raciocínio, não deixa a pessoa fazer essa viagem, passar por esses transes angustiosos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade,
Se nós não soubéssemos do porquê que assim somos, não poderíamos sair daqui para fora. E por isso está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, estudando a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, de um bicho para outro. E vão se transformar agora para a classe de bicho irracional, porque são feitos pela energia magnética. E primeiro vão se transformar no baixo espiritismo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, eu não sei o que seria de nós, porque está aí quem é o pensamento que não foi feito para acertar. E há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A natureza está revoltada em serem assim. Estão assim porque desobedeceram o verdadeiro Deus, foram chamados muitas vezes a atenção porque estavam no caminho errado e nunca quiseram dar atenção. E por isso chegaram nesse fim, nessas 7 partes do porquê que assim são: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Chegaram a esse ponto, a esse extremo de viver desconhecido de si mesmo. É por isso que muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para tudo, porque não aguentam mais ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E é por isso que o mundo está passando por essas crises todas. Várias nações fazendo empréstimos, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. E a inflação aí está, querendo fazer tudo, mas não pode, porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque sabem que o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência e ninguém deu por ela. E todo dia aumenta tudo. E aonde a humanidade vai parar desse jeito? Daqui um bocadinho vão passar a comer uns aos outros e vão ser canibais. E o mundo desse jeito caminha para o seu fim. E aí está provado e comprovado que estamos no fim do pensamento e que com o pensamento ninguém resolve mais nada. É só discussão, discussão, discussão e ninguém resolve nada. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento foi feito pela energia elétrica. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão. E sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje o mundo está passando por horas negras, porque todos estão atrapalhados e não sabem o porquê. E essa atrapalhação do mundo
é porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Por isso é terremoto, um atrás do outro, é maremoto, é furacão, é tufão, é tornado. E assim a natureza maltratando a humanidade, porque a fase mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Tanto assim que são aparelhos de filhos e irmãos. A mulher é feita pelos vírus da terra e o homem é feito pelos vírus da água. E há milhões de milênios que todos vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E a natureza preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque está com pena da humanidade, de não saber o porquê que estão vivendo aí nesse buraco. O mundo é um buraco de sofrimento. E os causadores desse buraco estão aí sofrendo as consequências que despencou do primeiro mundo. O primeiro mundo é a causa, e esse buraco é o efeito, porque não há efeito sem causa. O primeiro mundo é que deu causa a esse buraco. Um mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para desenvolver o seu raciocínio, porque querem ver a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e por isso as guerras não cessam. O mundo é um buraco feito por todos que aí estão. Antes de serem assim, eram corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Agora são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, ou destruídas pelo câncer, pelo AIDS, pela leucemia. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Ninguém vive satisfeito. A insatisfação é de um modo geral, principalmente porque está tudo muito caro e cada vez fica mais caro. O mundo está passando por horas tristes, por horas agonizantes, que estão vivendo aí agoniados, sofrendo sem saber o porquê que são assim. Não sabendo quem são, não sabendo de onde vieram e nem para onde vão. Todos vivem desconhecidos de si mesmos. E o viver desconhecido de si mesmo se torna materialista. Pensa que a verdade é essa mesma. É assim como é. Um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Os materialistas sonham que a vida é essa mesma, porque estão vivendo de aparências. E se a fraternidade existisse, não existia fome no mundo, porque a fraternidade é um ponto para todos dividir o que têm, dividir uns com os outros. A fraternidade quer dizer dividir o que tem com seu próximo e ninguém passaria fome. Mas as religiões são todas materialistas. Os deuses são feitos pelo povo. O povo é que criou todas essas religiões, tudo criado pelo povo. E todos com as suas bíblias diferentes uma da outra, vivendo aí assim, em uma contradição terrível, porque cada qual criou o seu Deus. E essa é a vida dos materialistas, que pensam que a matéria tudo é, não sabendo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, ou destruídas por alguma moléstia incurável, como já está aí o câncer florindo, a leucemia, o AIDS, todas as moléstias incuráveis, moléstias naturais da natureza. Os pensadores não arranjam remédio para terminar essas epidemias da natureza.
todas essas 3 epidemias. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora em orixás, vão correr toda a hierarquia do espaço para depois correr toda a hierarquia do chão. Porque todo bicho do chão tem 4 pés. A barata tem muitos pés, e os morcegos, e os vampiros, e os canibais. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva desse encanto pavoroso, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido somente com o raciocínio. O pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, todos sendo lapidados por essas 2 energias elétrica e magnética. E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras, para que todos passem a se conhecer e não se transformem para uma ridícula fase. Uma das fases mais ridículas que existem, que é se transformar de animal racional, que já sofre tanto e já padece tanto, para uma classe muito pior, que é de animal irracional. E de forma que todos que já passaram a se conhecer vivem preocupadíssimos com a situação dos que vivem sem se conhecer, por saber para onde irão os que vivem sem se conhecer. E todos que vivem sem se conhecer vivem preocupados e aflitos com os que vivem sem se conhecer, porque já sabem para onde todos que vivem sem se conhecer vão se transformar. Porque a natureza de transformações de vida, se transformando de uma vida para outra, de um ser para outro. Na fase do animal racional, morria como animal racional e tornava-se a transformar em outro animal racional, porque a fase era a fase do animal racional. Mas a natureza mudou de fase. Hoje a fase é racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio. Ou desenvolve o raciocínio para voltar para o mundo racional, ou continua a se transformar para outras classes inferiores. E assim todos que já passaram a se conhecer estão preocupados e com pena dos que vivem sem se conhecer, que desconhecem as mudanças naturais da natureza e que desconhecem as transformações de vidas de uma vida para outra. Porque todos são feitos pela água. A água é a mãe natural de todos. Todos feitos pelas 2 energias, terra e água, elétrica e magnética, transformada em líquido que é o sêmen, que se transforma nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética, que é o aparelho de todos. E a água só desce. E todos os feitos da água vão descendo com a água, se transformando em outras vidas de classes inferiores. Todos ficam com pena de todos que se renegam e que não querem se conhecer de forma nenhuma, porque vivem desconhecidos de si mesmos. E por assim viver, desconhecem as transformações da natureza. E por não se conhecer, não sabe para onde vai parar. Não sabe que é um feito da água, e a água é quem fez todos. É a mãe natural de todos, e a terra, mãe de criação, onde todos se criam, e o Pai, o gerador, criador e destruidor de todos os seus feitos. Por ninguém ser aí desse segundo mundo, por isso são destruídos. Se fossem daí como muitos pensam que a vida é essa mesma, se fossem daí, seriam eternos.
mas por não serem daí desse segundo mundo, é que aí estão com essa vida passageira e provisória. São sim filhos legítimos do primeiro mundo. Volume 699 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, o irracional, é porque são feitos pela energia magnética. As cobras são ferozes porque são feitas pela energia magnética. Mas antes disso tem que correr o astral térreo com o garfão na mão, espetando os materialistas para acordar esses bobos que estão pensando que a matéria tudo é. Não sabem que são corpos de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ruínas reunidas não tem jeito, tem que se destruir mesmo. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias, porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E no tempo em que a energia elétrica e magnética comandava, as coisas eram baratinhas, tudo era barato. Hoje é que a inflação chegou e colocou tudo muito caro. Ninguém pode mais comprar nada, tudo indo à falência. A falência do pensamento. Mesmo porque os feitos da energia elétrica e magnética estão em liquidação, porque a fase terminou em 1935. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque está tudo inflacionado. E o mundo está nas condições que está. As coisas estão pretas, porque o mundo está cheio de ruínas, porque prevalecem no mundo a era do fogo. Todos são rendidos pelo fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para a humanidade deixar de ser assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, para a vida de animal irracional. Pois se são feras bravias é porque são feitos pela energia magnética e por isso são ferozes. E há milhões de milênios que vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. A natureza preparando assim a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional com seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está imaterializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O mundo está passando por horas tristes. Houve falência do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver, e por isso o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e é por isso que toda a humanidade vem passando por coisas horrorosas e pavorosas.
E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional com seu progresso de pureza. E muitos terremotos em vários lugares, em vários países. Em todos os lugares tem um abalo sísmico, uma espécie de terremoto. Hoje quem passou a se conhecer sabem de onde são, sabem o porquê que assim são. Sabem quem são, sabem de onde vieram e para onde vão. E sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E vem a natureza judiando da humanidade, porque ela está fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E tudo que o pensamento e a imaginação fez está a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram, todos os seus feitos estão a caminho da falência. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está mais aguentando essa vida aqui, nessa deformação, e botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E o mundo atravessando esses males todos, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, deixa morrer. É por isso que há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios que vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque a natureza quer levar todos para o seu estado natural, que é no mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Então todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E o mundo está com esses males todos e ninguém quer ser vítima de terremotos, porque todos agora, todos que são racionais querem encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. Por isso que as guerras não cessam. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, o porquê que assim são. Sabem quem são e sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso está aí materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O Deus verdadeiro é um raciocínio superior a todos os raciocínios.
É uma energia superior a todas as energias. Deus é um habitante do mundo racional, é uma energia pura, limpa e perfeita, com poderes ilimitados, é o poder dos poderes. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho de sua liquidação. E o mundo, nesses males todos, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E é por isso que o mundo está atravessando esse flagelo, as mortes, não aparecem responsáveis. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. Então estão procurando saber quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer a viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa passar por essa decepção, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso está aí, na glândula pineal, materializado um habitante do mundo racional que é no istmo do mesencéfalo. Hoje todos que já passaram a se conhecer só querem raciocinar, porque a fase é a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E é por isso que ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Hoje todos estão sabendo por que assim são, o que são, de onde são, e para onde irão e para onde vão. Vão para onde? Vão para o mundo racional, o mundo verdadeiro do estado natural de todos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é feito por uma energia, um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo passando por todos esses transes de amarguras. Mas o materialista pensa que a vida é essa mesma, porque o materialista sabe que o sofrimento é da vida e pensa que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e querem saber como poderão voltar para o seu estado natural. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque o raciocínio tudo é e o pensamento nada é. E aí está a energia racional que vem desenvolvendo o raciocínio de todos. Basta serem bichos para serem carnívoros. Todos ostentavam grandes esperanças na vida do pensamento, julgando que a fase do pensamento fosse eterna, ou que não tivesse fim. E por isso todos viviam na esperança de um futuro brilhante, porque julgavam que a fase do pensamento nunca deixaria de existir. E hoje todos que passaram a se conhecer, sabendo que a fase do pensamento terminou, e vendo a liquidação dos pensadores por sua fase ter terminado, liquidação moral, física e financeira, desequilíbrio moral, físico e financeiro. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou e tudo dos pensadores entrou em desequilíbrio, entrou em falência. A falência moral, física e financeira, por quê?
porque a fase do pensamento terminou. Ninguém esperava essa mudança da natureza, julgando que o pensamento fosse eterno, julgando que a vida era essa mesma. Porque para os pensadores a vida não tinha solução, porque pensavam que a vida era essa mesma. Hoje, no passarem a se conhecer, todos dizem: ninguém esperava essa mudança de fase da natureza, da fase do pensamento para a fase do raciocínio, porque na fase do pensamento todos viviam cheios de esperanças, como os pensadores ainda mantêm grandes esperanças, porque não sabem que a fase do pensamento terminou, e continua a pensar dentro da fase do raciocínio, porque não sentiram a mudança de fase por viverem artificialmente. Agora todos que já passaram a se conhecer é que estão sabendo que a fase do pensamento terminou e que a fase natural existente é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E hoje, assistindo o fracasso dos que ainda vivem pensando, todos assistindo o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira, porque a fase do pensamento terminou. E por ter entrado outra fase na natureza, os pensadores entraram em desequilíbrio. O desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou e causou esse grande desequilíbrio monstruoso universalmente. E somente os que já passaram a se conhecer, os estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio, são conhecedores das causas de todos os males existentes em todo o universo, porque passaram a se conhecer. São os pioneiros da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Todos que já passaram a se conhecer, conhecem as causas de todos os males existentes em todo o universo, porque passaram a se conhecer. E por se conhecer, estão tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho, o raciocínio, a evidência, o aparelho, e a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializada, essa energia toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e retira-se desse segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. E estão fazendo tudo para esclarecer todos os pensadores que estão pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase é do raciocínio e não mais do pensamento, porque a fase do pensamento já terminou há muito. Desde 1935 terminou a fase do animal racional, que é a fase do pensamento, e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por todos viverem esquecidos da máquina do raciocínio, esqueciam que faltava ainda esta fase a existir e que ninguém esperava por ela, porque só se baseavam no pensamento e na imaginação. E por se basearem somente nessas 2 máquinas do chão, esqueceram que ainda faltava a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos procurando no pensamento uma solução, porque não aguentavam mais a vida do pensamento sem encontrar solução no pensamento. Porque não encontravam a solução? Porque a solução estava no desenvolvimento da máquina do raciocínio. Mas por viverem pensando, julgando que a fase do pensamento ainda permanecia, toca procurar solução na máquina do pensamento. Todos desesperados porque não encontravam solução. E por não encontrar solução, cada vez mais desequilibrados e desesperados, porque não sabiam onde iam encontrar a solução da vida. E a solução em si mesmo.
Mas, por estarem vivendo sem se conhecer, ninguém sabia que a solução estava em si mesmo e que já tinha chegado à fase do desenvolvimento do raciocínio. Ninguém sabia que a fase do raciocínio estava em vigor desde muito. Somente os que já passaram a se conhecer é que tinham o conhecimento que a fase do pensamento tinha terminado há muito. E hoje todos já passaram a se conhecer dizendo: é verdade, a solução da vida, definitiva e definida, estava em todos. Mas por todos viverem sem se conhecer, ninguém sabia, porque esqueceram da máquina do raciocínio, esqueceram da terceira etapa da vida, esqueceram da terceira fase da vida. Volume 700 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque o mundo é de transformações. Se transformam para a categoria de bicho irracional. As transformações são coisas naturais da natureza. Agora é que chegou a definição da vida, do raciocínio. Por isso estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos estão insatisfeitos por serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a insatisfação cada vez aumenta mais, ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque as energias que estão lá são puras, limpas e perfeitas. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu essa mudança por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não teve condições de sentir as mudanças dessas três energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. Nesse tempo tudo era baratinho. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Falência moral, falência física, falência financeira dos pensadores. Liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Porque terminou a fase, e quem está comandando a natureza agora, é a fase do desenvolvimento do raciocínio, que está materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o natural é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque as energias são puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que vem a natureza nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para depois de bem preparados, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o corpo de matéria é um corpo que por si mesmo se destrói. É um conjunto de matéria que por si mesmo se destrói. E a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, a definição da vida.
E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e a energia elétrica lapidando os pensadores, uma chuva de pau nos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador e a pessoa perde a vida. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida de animal irracional, e por serem feras bravias são feitos pela energia magnética. E o mundo tudo indo à falência, tudo muito caro como está, muitos não têm prazer em viver e acabam se suicidando, porque sabem que é um conjunto de matéria de vida provisória e passageira que por si mesmo se destrói. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Terminou a sua fase, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, a falência do pensamento. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu estado natural. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. O tornado é um vento magnético que derruba todas as casas. O furacão e o tufão têm dado muitos prejuízos a todos, e o tornado também. E o mundo atravessa a pior história de seus últimos tempos, a inflação aumentando tudo. E assim vem a natureza castigando os pensadores, porque quer que os pensadores passem a raciocinar e não a pensar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Mas tem os materialistas que pensam que o pensamento tudo é, mas o pensamento nada é. O pensamento é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio, acabam voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque tem pena da humanidade, porque sabe que aí nesse segundo mundo sofrem muito. E há milhões de milênios que vem a natureza tratando de levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, porque todos são de raça racional, e por meio do desenvolvimento do raciocínio, todos têm que voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque são filhos do primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
O mundo passa por horas tristes porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe o porquê que assim são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão. Ninguém sabe para onde irão. E vivem todos desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias são puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que passaram a se conhecer botam o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Todos apelando de todas as formas, de todos os jeitos, para voltar para o primeiro mundo, para ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Por isso estão apelando para tudo. Esse segundo mundo é o filho, e o primeiro mundo é o pai, porque não há efeito sem causa. O primeiro mundo é a causa dessa deformação e imperfeição racional, porque não há efeito sem causa. O primeiro mundo é o pai e esse segundo mundo é o filho, porque não existe filho sem pai. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. A definição da vida, porque dessa deformação, a causa dessa deformação, a causa dessa imperfeição, a causa do porquê que todos assim são, a causa para onde todos irão. Para onde irão? Para as classes inferiores. E aí está completa com base, com lógica, porque não há pai sem filho, e não há filho sem pai. E o verdadeiro pai é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E aí está a solução da vida eterna, porque Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. E nessa escrituração todos irão para junto de Deus, que mora no mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No pensamento está a discórdia, todos discordando uns dos outros. A discórdia impera. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que não existe no mundo dos materialistas, porque se existisse ninguém morreria de fome. Porque fraternidade é paz, amor e veneração ao próximo, não desejar ao próximo aquilo que não queira para si. É por isso que a fome está imperando. As religiões seitas de doutrina não sabem disso, não sabem o que é fraternidade, e por isso a fome impera em todos os cantos do mundo. E todos nasceram do chão, é por isso que são materialistas. E cada qual inventou o seu Deus. Cada nação inventou o seu Deus, diferente um dos outros, como as Bíblias são diferentes umas das outras. E o mundo atravessa a pior história de sua existência. A coisa está preta no mundo inteiro. A fome impera em todos os países do mundo. E aí está a definição da vida com base, com lógica, com provas e comprovações. No raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Amor de vós para nós e de nós para vós. Vão encontrar a verdadeira fraternidade. Ninguém assim vai passar fome depois que todos estiverem raciocinando. E a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E por isso as guerras não cessam. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todo pensador perdeu o direito de viver.
Terminou a fase e todos perderam o direito de viver. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra porque o mundo é de transformações. Se transformam para a categoria de bicho irracional. As transformações são coisas naturais da natureza. Agora que chegou a definição da vida, do raciocínio, por isso estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos estão insatisfeitos por serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a insatisfação cada vez aumenta mais. Ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque as energias que estão lá são puras, limpas e perfeitas. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se assim são e se aí estão, é porque fizeram por onde serem assim. O verdadeiro Deus não tinha coragem de fazer todos assim, porque o verdadeiro Deus é puro, limpo e perfeito. E por isso aí está o conhecimento para a volta de todos para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por isso todos foram preparados para depois de serem preparados, terem condições de conhecer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, habitante do mundo do verdadeiro estado natural de todos, que saíram para dar esse passeio e aí estão passeando para todos os lados, para todos os cantos, gozando da mesma liberdade dos puros, limpos e perfeitos, porque no mundo racional são todos puros, limpos e perfeitos. E por serem puros, não há coação de liberdade. E por não haver coação de liberdade, chegaram a esse ponto que aí estão e que foram chamados a atenção, quando entraram pela planície passeando, mas achavam que iam muito bem e não quiseram dar atenção. Como muitos acham que vão muito bem, e que não precisa de mais nada para viver, e sendo lapidados por essas duas energias do chão. E por estarem sendo lapidados, estão aí nesta classe de sofredores imortais. Para ver que Deus, o verdadeiro, existe. E por ser limpo e perfeito e puro, não ia botar os seus filhos nessas condições. Se são assim, é porque procuraram a ser assim. Porque não eram assim, eram puros, limpos e perfeitos. Mas saíram passeando do mundo racional e entraram por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. Foram chamados a atenção muitas vezes, mas achavam que iam muito bem. Como até hoje todos estão sendo chamados a atenção pela propaganda que todos que já se conhecem estão fazendo e acham que vão muito, que não necessitam de mais nada para viver. Assim se deu com os primitivos, que achavam que iam muito bem e não deram atenção. Então quem são os culpados de estarem aí condenados a sofrer e condenados à morte? Os que aí estão, e que agora, esses habitantes que aí estão materializados, estão sendo desmaterializados pela energia racional, para depois de desmaterializados, voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional.